Boa tarde, meus amigos do nono ano, tudo bem com vocês? Então, aula passada a gente falou um pouquinho de Segunda Guerra Mundial, ou seja, eu pedi para que vocês fizessem uma pesquisa sobre, a Segunda Guerra Mundial. Tá? Eu acho que ficou bem legal. Mas na realidade o que nessa semana nós vamos fazer é trabalhar em cima da pesquisa que vocês fizeram semana passada sobre a Segunda Guerra Mundial e criar um mapa mental sobre o assunto. Eu acho bem legal entender que o mapa mental ele foi feito para que a gente tivesse condições de estudar um determinado tema com mais facilidade, tá? A Segunda Guerra Mundial, como consta na pesquisa de vocês lá, a gente vai ver alguns casos, como por exemplo, o que foi que na realidade fez com que essa guerra acontecesse? Na realidade foi a questão do expansionismo dos países, como a Alemanha, a Itália, o Japão, as nações que desejavam alcançar condições de potências mundiais hegemônicas, tá? Aí então a gente vai ver os países que se alinharam, como a Grã-Bretanha, a França, Estados Unidos, de um lado, e do outro lado o eixo chamado dos países que é a Itália, Japão e a Alemanha. A gente vai ver aí o Pacto de Não Agressão, as fases da guerra, a questão do expansionismo alemão, recuperação aliada, derrota da Alemanha de Stalingrado, que vocês devem lembrar disso aí. Também a questão do Holocausto, promovido pelos nazistas, na realidade que exterminou milhões de judeus. A aglomeração dos judeus aí em guetos, lá na Varsóvia, campos de concentração. E a gente vai ver aí que, na realidade, essa guerra ela começou com a invasão da Polônia, tá? Aí depois a gente vai ver o crescimento dessa guerra em função aí dos países aliados e dos países do eixo, tá? A gente vai verificar a derrota do eixo, tá? E a gente vai verificar também a questão da Alemanha perdendo a Segunda Guerra. Na realidade, a segunda vergonha da Alemanha, né? Primeira Guerra Mundial, que terminou em 1918, com a Alemanha perdendo a guerra também. E a gente vai ver anos depois, a partir aí do pós-guerra de 1918, do chamado tempo do pós-guerra, ou seja, fase do pós-guerra, né? De 1918 até 1939, depois da Segunda Guerra, que vai até 1945, tá? E também a gente vai ver lá que essa guerra vai terminar lá com a questão do bombardeio de Hiroshima e Nagasaki, tá? Acho que vocês vão lembrar tudo isso. E aí, o que eu estou pretendendo fazer? Na realidade, é fazer esse mapa mental, tá? Que vocês peguem todos esses acontecimentos, tá? Agrupem eles numa folha de caderno, expliquem mais ou menos não, né? Detalhadamente tudo aquilo que aconteceu na guerra, as fases, o pacto, a derrota do eixo, a questão do Holocausto, tá? E a questão do final da Segunda Guerra Mundial, tá? E aí a gente vai ter aí um mapa mental da Segunda Guerra Mundial. Para que a gente faz isso aí? Nós fazemos isso para que a gente possa estudar com mais tranquilidade, tá? Para que a gente possa fazer com que todas essas minúcias do texto aí fique claro para a gente num mapa em que a gente bater nos olhos, a gente vai conseguir entender aí o passo a passo daquilo que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Simples. Lembrando que nós podemos fazer assim, pegar o texto que vocês já fizeram,
grifar esse texto, fazer uma boa leitura, grifar esse texto, tá? E à medida que eu vou grifando, quando chegar no final, eu pego todas essas partes que foram grifadas, tá? Eu já tinha praticamente um mapa mental. Por quê? Porque na realidade eu fui grifando só aquilo que é importante, as partes importantes do tema central, aquilo que não se pode deixar para trás, né? Aquilo que é super importante, tá bom? E eu vou ficar esperando esse mapa mental para essa próxima semana, nessa próxima semana que nós vamos trabalhar aí, tá bom? Abraço, se cuidem e vamos trabalhar.